Você costuma prestar atenção aos pequenos detalhes das instalações elétricas da sua casa? Pois é. Diante de tantos incêndios ocorridos em residências nos últimos dias e que o motivo pode ter sido, inclusive, uma instalação inadequada, pois é. A repórter Maria Maciel foi saber do Corpo de Bombeiros quais as dicas para evitar esses acidentes. Acompanhe. Do dia 1º ao dia 20 de janeiro, o Corpo de Bombeiros já registrou 24 incêndios em edificações, sendo 4 estabelecimentos comerciais e um que atuava como empresa e também residência no mesmo local. Esse número é considerado bastante alto, mas existem algumas dicas e recomendações que a população pode seguir para evitar esse tipo de incêndio. Eu vou conversar agora com o capitão Ezequiel César, que vai falar um pouquinho para a gente dessas recomendações. Primeiramente, falar das recomendações, a gente tem que ter em mente primeiro as causas. Falar de causas de incêndio é mais fácil quando a gente pensa em incêndio em vegetação, principalmente essa época que a gente tem um aumento decorrente principalmente do clima. Em residência, o que vem chamando a atenção esse número bastante aumentado, quase que uma ao dia ou mais, a gente está acreditando que está sendo relacionado principalmente ao aglomerado de pessoas em casa. Acredito que é um período de férias escolares, tem mais crianças em casa, tem mais pessoas, há um maior uso de dispositivos eletrônicos, televisão e outros aparelhos. Então, pensando nisso, é importante que a população tente restringir o acesso das crianças a fontes de energia elétrica, a materiais que possam ser combustíveis de fogo e principalmente para que se faça uma revisão da rede elétrica da casa, que a princípio é a principal causa, é a falta de manutenção da rede elétrica que em sobrecarga pode causar esse tipo de incêndio. Muitas vezes ligações impróprias, ligam vários equipamentos numa mesma tomada. Exatamente, às vezes tem lá um T, aí se coloca uma geladeira, um ar-condicionado, uma televisão e vários dispositivos. A rede não está preparada para isso. Às vezes, na rede se tem até uma ligação clandestina, que tudo isso vai fazer o comprometimento e gerar esse risco aí de incêndio. As oscilações de energia, elas podem causar um incêndio, né? De que forma a pessoa tem que agir? Tem que desligar tudo da tomada, deixar tudo fora? As oscilações de energia, elas podem sim causar, mas a rede elétrica em si, ela tem dispositivos externos, né, que conseguem trabalhar com isso. Então, a principal causa não é nem essas oscilações que existem externamente, é mais dentro da residência. Então, quando se tem um problema elétrico, a gente pensa que a principal causa está na residência em si, e não de oscilações externas. E quais são as recomendações? No início de um incêndio, que atitude a pessoa deve tomar? Tem que preservar a vida, tem que sair, o cuidado com a fumaça também? Primeira coisa, você tem que cuidar da sua autossegurança. Se você tem condições fáceis de sair. Segunda, se tem uma pessoa suscetível, um idoso, uma criança, que quando ocorre acidentes domésticos com incêndio, as principais vítimas são pessoas que têm deficiência de deslocamento, principalmente idosos e crianças. Então, ajudar essas pessoas. Uma vez aconteceu isso, e se você tiver condições, você vai lá, desliga a chave de energia da casa, tá certo? Não recomendo você tentar apagar o fogo, porque muitas vezes é material energizado. Então, a água, por exemplo, ela não vai combater esse fogo. Então, evacue as pessoas, você preserva a sua vida e desliga a chave da casa se você tiver como. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Então, aí são dicas importantes que as pessoas, são cuidados simples que as pessoas devem ter em casa, principalmente com as ligações elétricas, que podem causar esses acidentes, esses incêndios, principalmente em residências, como o que a gente tem visto aí nas últimas semanas. Reportagem Maria Maciel.